Todo ano, mais de 50 mil mulheres são diagnosticadas com câncer de mama no Brasil. Com o diagnóstico precoce, a doença tem até 95% de chance de cura. Nesse episódio, vamos falar sobre formas de prevenção e tratamento deste tipo de câncer que deve ser combatido o ano inteiro, não apenas em outubro. Hospital Mãe de Deus apresenta Hora da Consulta. Olá, bem-vindos ao podcast Hora da Consulta, um programa do Hospital Mãe de Deus, criado para levar conhecimento e informações sobre as principais dúvidas dos nossos pacientes e da comunidade em geral. Com o objetivo de conscientizarmos as mulheres sobre a importância do diagnóstico precoce, sobre mitos e verdades e formas de tratamento para o câncer de mama, convidamos o mastologista do Corpo Clínico do Hospital Mãe de Deus, Dr. Alexandre Almedo, e o oncologista clínico, Dr. Ricardo Moacir. Muito obrigado pela presença de vocês. Olá a todos, agradeço o convite para a gente ter esse bate-papo. Obrigado a todos, gente. Então, para a gente começar, vou perguntar para o Dr. Almedo o que é o câncer de mama. O câncer de mama é um nome genérico de várias doenças. O câncer de mama, dentro dele tem vários tipos de tumores. Mas é uma neoplasia maligna, ou seja, é um tipo de tumor que tem a capacidade de sair do seu órgão de origem, no caso a mama, e se instalar num outro órgão, que a gente chama isso de metástase. Isso é um tumor de mama. Se a gente fosse falar de maneira bem leiga, né, acho que o câncer, de maneira geral, são células doentes e que acabam se espalhando pelo corpo e formando os tumores, né? Na realidade, é um tipo de célula que essa célula ela acaba adquirindo uma capacidade de se multiplicar e não morrer, né? Então, o que acaba acontecendo? A gente tendo esse evento de um crescimento, de uma doença, principalmente fora do lugar onde começou, né? A gente está falando hoje de tumor de mama, ela vai ocupar um espaço, ou espaços que não deveria ocupar, e, consequentemente, atrapalhar todo o funcionamento do resto do corpo normal. Essa é mais ou menos a forma como a doença atua no nosso corpo. E quais são as principais causas desse tipo de câncer? Bom, eu sempre digo que essa é uma pergunta que não vale $1 milhão, eu acho que vale o Prêmio Nobel de Medicina, porque as pacientes querem muito saber a causa, que talvez assim elas possam evitar o câncer de mama. Isso não é uma coisa muito lógica, digamos, desse princípio. Se eu sei a causa, eu vou evitar. Provavelmente o câncer de mama é multifatorial, mas até onde se sabe hoje em dia, a grande maioria das mulheres vai ter câncer de mama de maneira aleatória, ou seja, as pacientes, qualquer uma tendo mama, ela é candidata a ter um câncer de mama. Obviamente que tem uma faixa etária em que isso acontece de uma maneira mais frequente. A gente sabe que tem alguns fatores de risco que estão associados ao aumento desse risco, alguns fatores que protegem desse risco, um percentual menor, que é entre 5% a 10%, que podem ter alterações genéticas familiares, que também aumentam o risco para aquela família, para desenvolver câncer de mama, mas seria muito simplista a gente dizer que tem uma causa para o câncer de mama, uma doença tão extensa e tão multifatorial. Perfeito. Doutor Ricardo, quais são os principais sintomas que aparecem, os primeiros sintomas que devem acender ali uma luzinha de alerta, né? Com o passar dos anos e com o uso mais frequente do que a gente chama de screening, né, de mamografia e de ecografia mamária, mesmo que a pessoa não tenha sintomas, a gente tem tido diagnósticos cada vez mais precoces, né? Então, assim, se a gente tem a pessoa no diagnóstico mais inicial, mas precoce, a doença está tão pequena que ainda ela não dá sintomas e ela não dá sinais, né? Mas se ela é uma doença assim, um pouco maior, já um pouco mais avançada, coisas que podem acontecer. A pessoa pode ter um nódulo na mama, pode ter uma região da mama mais endurecida, né? Pode ter uma mama toda com um crescimento maior, um crescimento assim, rápido em comparação com a outra. A pele pode ficar mais vermelha, né? O mamilo pode ter assim, a liberação de algumas substâncias, né? O que mais chama a atenção para a gente em termos de risco de ser
Um tumor de mama mesmo é quando tem sangramento, né, no mamilo, ou quando tem liberação de líquido, né, de uma água, né, um líquido incolor. Então, essas coisas chamam bastante atenção, né? Além de ter alguma coisa de íngua embaixo do braço, na axila, íngua no pescoço. Que é muito próximo de um caroço, né? Isso, um caroço, né? Então, quando se tem assim uma íngua endurecida, quando se tem um caroço, uma região próximo dali onde tem um nódulo, existe uma chance muito alta disso ser o começo da doença querendo sair da mama, né? De já ter alguma coisa da doença se manifestando longe da mama. Perfeito. Alguma complementação, doutor Romero? Eu acho que o Ricardo salientou muito bem, mas como nós dissemos no começo, o câncer ele tem essa característica fundamental, é a possibilidade que ele tem de dar uma metástase, uma célula que sai do seu tumor primário e vai para um outro órgão que pode aí sim comprometer a vida da paciente. E tumores mais avançados, classicamente, têm mais chance de dar metástase. Então, todo o nosso envolvimento, todas as campanhas em relação ao câncer de mama, é justamente tentar fazer o diagnóstico de tumores que ainda talvez nem tenham nenhum tipo de clínica e que só sejam vistos nos exames de imagem. Porque nessa fase, a maioria das vezes, esses tumores são tão pequenos que eles não conseguem dar metástases. E aí sim nós vamos estar agindo precocemente, mudando completamente o desfecho de uma doença que poderia, sim, se evoluir até causar o óbito da paciente. Então, já pegando carona um pouco nisso que vocês falaram, o principal é que seja feita, né, a prevenção com exames de mamografia, né? Então, a partir de que idade a mulher deve começar a fazer o exame? A recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia é que esse rastreamento seja feito a partir dos 40 anos. No entanto, eu acho que a gente pode avaliar isso de duas maneiras. Para pacientes sabidamente de risco, que já consultaram com o seu ginecologista ou com o seu mastologista e que tem uma história familiar importante, elas eventualmente podem e devem começar esse rastreamento antes. E também hoje existe uma tendência da frequência com que se faz essas mamografias em pacientes de muito baixo risco. A gente pode eventualmente identificar isso na consulta médica. E talvez essas pacientes não precisem fazer o rastreamento anualmente, a partir dos 40 anos, em casos individualizados. Mas, digamos assim, para grande parte da população, a recomendação é que se faça o screening a partir dos 40 anos de idade. E aí eu também entro numa pergunta que muitas mulheres têm, né, o hábito de fazer o autoexame. Esse é um ponto que é tocado muito, né, no mês de outubro, fazer o autoexame. Mas é importante a gente salientar que o autoexame, ele não substitui a mamografia, certo? Certo. A gente não tem uma capacidade de detecção de doença tão precoce com o autoexame quanto tem com a mamografia. Mas a pergunta é assim, o autoexame ele é importante? Sim, né? Por quê? Porque a gente tem uma frequência de mamografia que é uma mamografia, uma ecografia mamária uma vez por ano. É uma medida que se tomou tentando pegar a média de aparecimento dos casos. Né? O que eu estou querendo dizer? Que, às vezes, entre uma mamografia e outra, né, mesmo que a pessoa tenha aquele rigor assim, anual de fazer, mesmo assim, claro que não é a maioria dos casos, mas existe uma minoria dos casos de pacientes que fazem essa mamografia certinha, mas no intervalo acabam tendo doença. Então, fazer o autoexame todo mês, sim, é importante porque se detecta a doença mais cedo. Existe uma capacidade de detecção mais cedo do que se esperar pela próxima mamografia. Então, se faz, sim, uma vez por ano, mas cuidado com a saúde é um cuidado durante o ano todo. Né? É importante frisar que o autoexame não substitui os exames de screening de imagem. Mamografia, eventualmente complementado ou não por ecografia. Mas o autoexame, eu acho que ele, por exemplo, denota uma preocupação que a paciente tem com a sua mama. É um exame absolutamente sem custo. A paciente pode se examinar e, como o Ricardo falou, detectar eventualmente o que a gente chama de tumor de intervalo, que é um tumor que ela detectou na sua palpação entre duas mamografias. E eu acho que também uma coisa muito importante num país pobre como o nosso é que muitas pacientes não têm acesso aos exames de screening e quando têm acesso, talvez elas não consigam fazer anualmente. Então, o que lhes resta é
fazer o autoexame, porque é melhor ela detectar um nódulo de 1 centímetro ou 2 centímetros no autoexame do que ela deixar algum sintoma mais tardio aparecer. Então, de novo, o autoexame ele só acrescenta, mas ele não substitui. Isso é bem importante de frisar. Tá certo. Ao longo aí dessa primeira quinzena de outubro, nós divulgamos nas nossas redes sociais que nós gravaríamos esse podcast e nós recebemos algumas perguntas que eu vou passar aqui para vocês. Uma delas foi: homem pode ter câncer de mama? Sim, é ruim dizer isso, né? Mas assim, tudo aquilo que é vivo, né? Tudo aquilo que é matéria biológica viva do nosso corpo, infelizmente, mesmo que seja assim, um risco muito baixo, a gente pode ter, né? Então, sim, homens podem ter tumor de mama, mas a frequência de tumor de mama em homens ela é muito menor do que mulheres. Né? O Medo já atendeu muitos, né? Vários, eu já tive alguns. Né? Isso é uma coisa real. Né? Então, a gente não tem para homens a mesma rotina de mamografia, de ecografia mamária, até porque essas decisões elas são as decisões baseadas também no grosso, né, da população. Mas autoexame e toque, né, toque mamilo, isso é uma coisa que também, como o Medo falou, com relação à palpação, a se examinar, em relação a custo, isso também vale para os homens. Também vale. A incidência de câncer de mama em homens, para cada 100 mulheres, a gente tem incidência de 1 homem. Então, realmente é um câncer muito pouco frequente, mas a gente nota, e eu noto isso no consultório, que os homens têm se preocupado mais. O Outubro Rosa acaba respingando também nos homens, mas a maioria dos homens, quando tem algum desconforto mamário, acaba que é uma outra patologia que a gente chama de ginecomastia. Então, as características do tumor nos homens são parecidas com os tumores nas mulheres, que são nódulos mais endurecidos, indolores, né, que essa é uma característica também bastante frequente no câncer de mama. Que aqui eu estou atuando dos dois lados. Sim, os homens têm que prestar atenção, mas calma, não fiquem tão alarmados que nem tudo que dá na mama de homens é câncer, tá? Outra pergunta que a gente recebeu aqui, na verdade é um caso, né? Ela diz que tem 23 anos e está sentindo um nódulo. Pode ser câncer? Pode, é muito improvável porque a gente sabe que câncer abaixo dos 30 anos é muito infrequente. E numa mulher de 23 anos, a princípio, a gente pensa muito mais em patologias benignas do que propriamente o câncer. Mas encontrou o nódulo de mama, obviamente que ela tem que consultar um médico que a veja, um mastologista ou, na falta de um mastologista, um ginecologista, que pode também dar atenção. Outro caso aqui que a gente recebeu, além do toque sentindo um carocinho, temos como identificar de outra forma em casa? Não. De maneira caseira, não, né? Não. Acho que a gente não pode inventar roda. Tá? E os exames consagrados são mamografia e ecografia mamária. É esse o exame que ela tem que ir. E às vezes ainda a gente se vale de outros exames, né, Almeida? Eventualmente a gente acaba fazendo uma ressonância da mama, né, até para ter mais dados. Quando a gente não tem, mas é importante também, às vezes a gente acaba fazendo biópsia, né, a gente acaba coletando material desses nódulos. Uma boa parte das vezes não é tumor, então, como o Neto falou, a gente tem ferramentas para ter certeza disso, né? Mas diferente de um câncer de próstata, né, que existe um exame de sangue, né, que é o PSA, o câncer de mama não tem como ser detectado por outro exame que senão a mamografia, né? Não. Não existe um exame de sangue confiável para fazer rastreamento ou confirmar câncer de mama. Não existe, por enquanto. Tá certo. Tem uma pergunta aqui que a gente recebeu, que eu acho que ela deve ser feita com frequência para vocês no consultório, que é: desodorante pode causar câncer de mama? Essa pergunta eu sempre me denuncio, porque eu digo que há mais de 20 anos eu respondo essa pergunta, que eu vejo como é forte uma fake news. É impressionante, porque por mais que a gente fale todos os anos que não sei de onde surgiu essa ideia e que ela não tem nenhum fundamento, ela persiste. Então, às vezes uma fake news é mais duradoura que uma verdade. Mas não tem fundamento absolutamente. O que eu vejo na internet circular bastante é que alguns tipos de desodorante acabam deixando resíduos no corpo que ao longo dos anos vão causar, né, uma doença como câncer.
Sim, não. As teorias são muitas. Nunca teve nenhuma comprovação de nenhuma delas. Isso é absolutamente Acho que isso é o mais importante, né? Isso já foi estudado e não se chegou a nenhuma conclusão. Não existe essa relação. Não existe. Certo. O que a gente pode dizer, e vocês aí ao longo dos anos, né, de clínica e de diagnósticos, né? O que vocês dizem para uma paciente que acabou de receber o diagnóstico de câncer de mama? Na verdade, digamos assim, a gente faz isso em etapas. Talvez eu tenha que dar essa notícia de maneira mais frequente que o Ricardo, porque o Ricardo normalmente recebe as pacientes já com o diagnóstico, já encaminhado, mas claro que ele também faz lá a sua abordagem para tentar mostrar para a paciente tudo o que se pode fazer por ela. E ele, hoje, ele sabe mais do que eu, claro que ele tem um arsenal bem importante para tratar as pacientes com câncer de mama. Mas o que acontece na prática é que a gente já se depara com uma imagem, normalmente é a imagem que denuncia que a paciente tem algum problema, e quando a imagem é muito preocupante, eu costumo já avisar a paciente de que aquela é uma imagem que pode nos trazer um resultado ruim, digamos assim, que é o que elas todas temem, que possa ser um câncer de mama. Sempre deixando claro que o diagnóstico final é sempre pela biópsia, né? A biópsia que dá o resultado definitivo. E se eu acho já que pelo exame que o resultado não vai ser benigno, vai ser positivo para câncer, eu já solicito para essa paciente que venha acompanhada na próxima consulta para receber a notícia que for. E nessa próxima consulta, dependendo do caso, eu digo sim, eu não costumo dizer, olha, eu falo exatamente o que tem que falar. Olha, a senhora tem um câncer de mama com essas características e o que a gente pode lhe oferecer para tratamento a partir disso são essas coisas assim que nós vamos... É isso que eu posso fazer para lhe ajudar e a senhora tem tudo para melhorar a sua condição e realmente... A gente não costuma dizer a palavra curado, né, Ricardo? Mas eu não sinto que no primeiro momento a paciente queira escutar essa palavra. Eu quero resolver o meu problema, doutor. E é assim que a gente encara, porque muitas coisas a respeito do câncer de mama, muitos dados, a gente não tem só com esse dado da imagem da biópsia. Muitas vezes a gente precisa dos resultados de exames de imunistoquímica que vem depois, ou até os resultados da própria cirurgia, em que a gente vai ter realmente os parâmetros finais do tamanho do tumor, do grau, se a axila está envolvida, enfim. Eu digo para a paciente, a gente vai montando um quebra-cabeça, a gente vai montando as pecinhas, para lá no final, quando tiver o quebra-cabeça todo pronto, eu vou individualizar o tratamento para aquela paciente, vou dizer, olha, a senhora tem tal doença e para essa doença a senhora vai ter tal tratamento, e aí nós vamos contar com a ajuda do Ricardo, nós vamos contar com a ajuda com a doutora André, que é radioterapeuta, enfim, todas as pessoas que trabalham hoje com câncer de mama, e claro, câncer de mama hoje só é bem trabalhado quando é de maneira multidisciplinar. Né, Ricardo? Eu acho que a coisa vai por etapas mesmo. Como o Leandro falou, o começo todo da abordagem fica mais com o mastologista, fica mais com ele. Acho que tem duas coisas importantes. A primeira é que cada paciente tem o seu jeito melhor de conversar. Né? Então, assim como a gente tem condutas técnicas ideais para cada caso, a gente também tem formas de lidar com cada pessoa, né? As pessoas não são iguais. Essa é uma coisa que numa primeira consulta, na segunda consulta a gente vai sentindo, não é para manipular a pessoa, né? Não é para induzir nada a ela, mas é tentar junto com aquela pessoa montar um cenário e um roteiro construtivos, o mais construtivo possível para a vida daquela pessoa. Né? Porque sempre um baque na vida de todo mundo, né? Então, é muito do que a gente falou no episódio de como conviver com câncer, né, Ricardo? É como receber essa notícia e seguir com forças para, né, tocar um tratamento, tocar a vida em frente e não paralisar, né? E isso não adianta, não existe uma pessoa igual a outra, né? Assim como não existe biologicamente, não existe psiquicamente uma pessoa igual a outra. Então, a gente também tem que ter esse tato de saber qual é o melhor transporte para aquela pessoa fazer aquela viagem, digamos assim. Né? E uma coisa muito importante para nós também é saber se aquela doença ela tem uma apresentação localizada ou se ela tem uma apresentação espalhada, né? Se ela tem doença fora da mama. Então, essa talvez seja a nossa tarefa mais definidora, mais definidora do tipo de tratamento que a gente vai fazer.
né? E a partir daí, como o Almeida falou, oferecer o que a gente tem de melhor para aquela pessoa, para o caso daquela pessoa. Seja uma doença muito pequena ou uma doença muito espalhada. Assim, ainda o câncer é muito estigmatizado, né? Se a gente há 20 anos vem falando que o desodorante não causa câncer de mama, falar que o câncer de mama tem cura é uma batalha do dia a dia. Então, eu também percebo que a percepção da paciente, quando tem esse diagnóstico, costuma ser sempre exagerada. Não importa se o nódulo dela é pequeno, não importa se a doença dela está absolutamente localizada, a percepção da paciente, num primeiro momento, é sempre aumentada em relação à sua própria doença. Então, eu acho que aos poucos, como diz o Ricardo, a gente vai conhecendo a paciente, a gente vai conversando com a paciente vai tomando confiança e ela vai conhecendo mais a sua própria doença e ela acaba que ela vai se acalmando. E eu acho que isso é super importante, né? O Ricardo sabe bem que essa conversa é fundamental. Que nem tu falou dos 20 anos, né? Os últimos 20 anos. Embora eu seja oncologista, né? Trabalho já quase 18 anos na oncologia. Eu, Ricardo, eu vivi a década de 80, 90, né? E o que a gente via lá na década de 80, 90? Câncer, sinônimo de morte, né? Quimioterapia, sinônimo de muito sofrimento, de muito vômito, de muita náusea, de gente se desmanchando por causa do tratamento, nem por causa da doença. Então, quem viveu esse período guarda isso ainda, né? Então, às vezes chega para a consulta achando que vai ser exatamente isso. E não. Né? Então, os tratamentos hoje, principalmente todos os tratamentos, mas os tratamentos sistêmicos, né? As quimioterapias, elas mudaram muito. O preparo para a pessoa fazer uma quimioterapia mudou muito. Os remédios antes, durante e depois são muito diferentes. Então, grosso modo, a tolerância das pessoas ao tratamento, ela melhorou muito. E com relação à questão de vincular câncer com morte, óbvio que isso é uma coisa que é possível, pode acontecer, né? Da doença. Que na maioria das vezes acaba acontecendo, né? Não. Isso que eu quero falar, né? Na rotina do consultório do oncologista e na rotina dos hospitais, na rotina das famílias, o que chama a atenção? O que mais chama a atenção? São os pacientes novos, né? São as pessoas que descobriram agora, os que estão em tratamento e os que permanecem em tratamento porque a doença acabou voltando. Né? Agora, o que acaba acontecendo com aquelas pessoas que estão bem, estão curadas? Né? Elas estão em casa, elas estão trabalhando, elas estão fazendo outras coisas, quem já passou dos 5, dos 10 anos, nem quer falar em doença, nem quer tocar no assunto. Então, o que eu quero dizer é que no nosso mundo, assim, o ruim ainda chama muito mais atenção do que o bom. O ruim ainda tem muito mais espaço do que o bom. E na estatística, se a gente for ver assim, fazer um levantamento de todos os pacientes que a gente atende, mais de 50% dos pacientes que o Almeida atende ficaram curados. Muito mais do que isso. Né? E como tu falou, os estágios iniciais, lá quando é muito, muito no começo, a chance de cura é nos 90%. Né? Então, assim, não é diminuir, não é assim, menosprezar o risco da doença, mas é colocar a coisa de uma forma harmônica que a gente entenda realmente o peso, né, os riscos e as chances. Então, sim, a gente tem que fazer mamografia de rastreamento. Né? Sim, não é mais aquela coisa que, não, é melhor deixar quieto. Né? É melhor não procurar nada, porque se achar, estamos ralados, está todo mundo ralado. E não é enrolação, né? As coisas hoje, elas estão muito melhores do que elas já foram no passado. Hora da prescrição. Para auxiliar quem está nos ouvindo a prevenir o câncer de mama, eu vou pedir para que o Dr. Almeida e o Dr. Ricardo indiquem um exercício, um hábito ou outra dica que possa ajudar quem está nos ouvindo. Bom, primeiro, eu gosto muito de fazer essa diferença de diagnóstico precoce e prevenção. Na maioria dos casos, em se tratando de câncer de mama, a gente não consegue prevenir o câncer, mas a gente consegue fazer diagnóstico precoce, ou seja, quando a paciente faz a sua mamografia e detecta uma lesão abaixo de 1 centímetro que ela absolutamente não percebe, ela vai ter um tratamento, ela vai ficar curada disso e ela vai ficar tratada porque ela resolveu fazer a mamografia, mas ela teve o câncer de mama. Já falar em prevenção, ou seja, o que eu posso fazer
para não ter um câncer de mama. Isso é bem discutível, mas a gente sabe que tem fatores, como eu falei lá no início, que são fatores que diminuem o risco para câncer de mama. Diminuem risco. E esses fatores, eles estão muito atrelados ao que todo médico deveria dizer para suas pacientes. O que eu digo que é a simplicidade difícil, que é o tripé. Comer bem. E aí comer bem vem um capítulo à parte, né? A gente sabe que comer bem é ter uma dieta razoavelmente balanceada, evitar excesso de álcool, não fumar, tudo isso faz parte dos hábitos dietéticos e nutricionais desse indivíduo. Segundo, fazer exercício físico. A gente tem uma vida absolutamente sedentária, nós estamos presos em escritórios, em salas. O corpo humano ele precisa de movimento, ele precisa de se exercitar. Então isso também está associado, quem faz exercício regularmente, está associado a uma diminuição do seu risco para câncer de mama. E eu acho que o último fator, talvez mais difícil, é ter uma vida prazerosa e pouco estressada. Fácil falar, eu sei que não é fácil, mas a gente sabe, o Ricardo vê isso todo dia, como o estresse é um fator fundamental para desenvolver neoplasias. Então, a pessoa que está mais tranquila, que tem uma vida mais leve, é menos acometida por doenças no geral. Então esse tripé vale ouro e eu acho que não é fácil cumprir essas 3 metas. Mas ficaria a minha dica aí, uma simples dica. Concordo plenamente. Tem um poeta, como é que diz a frase que ser feliz é simples, o difícil é ser simples. Né? E é isso, essas 3 coisas elas são o fundamental, são o básico. Então, só reforçando assim que o mesmo falou, a biologia do nosso corpo, quando a gente foi, entre aspas, construído, né, foi construído por um tipo de atividade. Amanhecia o dia, amanheceu, levanta, acorda, faz o quê? Vai atrás do quê? De água, de comida, protege as crias, caminha, corre, pula, pesca, come, o que faz? Dorme um pouquinho, acorda, o que vai fazer? Tudo de novo, né? Então, assim, a biologia do nosso corpo, a nossa máquina, ela foi construída para isso. Ela não foi construída para controle remoto, para carro, né? Não foi construída para supermercado. Então, a gente escuta muito isso nos consultórios, dizendo mas isso é inviável, é impossível na minha vida, né? Na minha rotina de vida. A biologia do nosso corpo, ela não vai mudar porque a minha vida, a rotina da minha vida moderna é essa. Então, isso não vai acontecer, né? O funcionamento celular, todo o funcionamento do meu corpo, ele não vai mudar porque a modernidade chegou, porque a gente tem celular, porque a gente tem internet, enfim. Então, eu acho que a gente tem que se convencer disso, sabe? De que se a gente for seguir as recomendações, os guias internacionais, o que seria o ideal? Seria o ideal, pelo menos 1 hora de atividade física, 5 vezes por semana, ou todos os dias, vamos arredondar para todos os dias. Mesmo assim, se a gente fizer um comparativo com que a máquina que a gente tem, a máquina que a gente foi construída, né, 1 hora por dia é pouco, ainda muito pouco. A gente tem que ser simples, mas é difícil ser simples. Bom, então com essas dicas aí de ouro, né, e levando a simplicidade como meta de vida, nós encerramos mais uma edição do podcast Hora da Consulta, um programa do Hospital Mãe de Deus, criado para levar conhecimento e informações sobre as principais dúvidas dos nossos pacientes e da comunidade em geral. Acompanhem nossas redes sociais e fiquem atentos para o próximo programa. Lembrando que dúvidas, críticas e sugestões são bem-vindas e podem ser enviadas para horadaconsulta@mãededeus.com.br. Agradecemos mais uma vez ao Dr. Almeida e ao Dr. Ricardo e até o próximo episódio. Você ouviu Hora da Consulta, oferecido por Hospital Mãe de Deus.